Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino. Pode acompanhar, se inscreva, compartilhe, comente, queridos, para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, uma palavra que talvez vai mexer com a pessoa, vai fazer ela sair do automático e perceber que a sua vida não está sendo na totalidade conduzida e orientada por Deus, mas que sim, tem alguma estratégia maligna por aí que está fazendo com que a sua vida passe por esse sofrimento, por esse momento de paralisia. E uma vez a pessoa acordando para aquilo que vem de Deus sobre a sua vida, para aquilo que está acontecendo, ela vai ter a oportunidade de lutar, queridos, pela sua vida, por aquilo que é importante na sua história, pela sua família, como Deus nos fez para ser. Lembre-se que ele chamou Josué no capítulo 1 à luta. Se anima, Josué, eu estou com você, e é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos também lutar por aquilo que nós acreditamos, com ânimo, confiando que Deus está conosco. Mas para isso nós precisamos ser avisados que existe uma guerra espiritual acontecendo, que não existe só seres espirituais benignos ao nosso lado, mas que também existem os seres espirituais malignos que lutam contra a nossa vida, contra a nossa família, os nossos planos, e esses seres precisam ser combatidos. E nós estamos fazendo isso, apresentando para vocês dentro da nossa série Desmascarando o Mundo, uma série que tem um e-book grátis. Você vai encontrar o link para você se inscrever e receber esse e-book totalmente grátis aí no seu e-mail, para que você possa acompanhar as ministrações dos devocionais e também, com base nesse e-book, lutar, se desenvolver nessa luta espiritual contra os mecanismos de manipulação do mundo. Acorde para esta luta, querido, abra os seus olhos para essa luta e se posicione do lado do bem, do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alinhado com os seus valores, e você vai ser vitorioso, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, para que essa verdade aconteça em nossa vida e este que é maior que está em nós triunfe, nós precisamos acordar para aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, muitas vezes ao nosso lado, dentro da nossa casa, dentro do nosso interior, e a gente não vem dando a atenção necessária para isso. E dentro desse processo, a gente começou falando um pouquinho sobre os mecanismos de manipulação, falamos sobre todos os passos, todos os locais, os processos que o diabo usa para trazer eles para dentro da nossa vida, e fomos contando um passo por passo, querido, dentro disso. E eu quero fazer um fechamento hoje, para que depois, na próxima ministração, a gente comece então falando em como combater em cada local esses mecanismos de manipulação. No nosso e-book você vai encontrar, por exemplo, uma pirâmide ali, aonde nós falamos aonde se localiza cada um desses temas que nós falamos, para que o objetivo do mundo, o objetivo do diabo seja cumprido, que é o que nós vamos tratar hoje: a corrupção total da visão humana em relação a Deus, a corrupção da visão, uma visão corrompida. Esse é o grande objetivo que o diabo tem, está totalmente alinhado com o seu processo de roubo, morte e destruição. Esse processo de visão totalmente corrompida, ela está atrelada à destruição completa do ser humano. É algo que ele inicia verdadeiramente, que é extremamente difícil de ser revertido. Claro que com Deus não há impossíveis, mas a verdade é que quando a visão humana ela é totalmente corrompida, acontece um desligamento do homem com Deus, e este passa a viver exclusivamente no mundo efêmero, passageiro, material, não dando acesso a Deus dentro do seu interior, não dando acesso a Ele, ao seu espírito. Deixa eu começar diferente hoje, compartilhando o versículo que nós vamos tratar hoje, que está lá em Romanos capítulo 1 e o versículo 21. Lá está escrito assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Aqui está o final do processo, dos mecanismos de manipulação, o objetivo final do inimigo de nossas almas, que é corromper
totalmente a visão humana, fazer com que aconteça um descolamento, que a consciência humana seja totalmente caracterizada para que dentro do ser humano não exista mais a possibilidade de Deus. Deus passa a ser um conto da carochinha, Deus passa a ser uma religião manipuladora, Deus passa a ser qualquer coisa, superstição, qualquer coisa, mas não tem contato nenhum com a sua vida, queridos. E isso é o lugar mais triste em que um ser humano ele pode chegar. Daqui para frente a sua vida vai ser simplesmente militando pelas trevas, queira ele ou não, saiba ele ou não, vai estar militando pelas trevas, pelo inimigo de nossas almas. E é desta forma que uma boa parte da nossa sociedade, que as pessoas estão hoje em dia, depois de tanto medo, depois de tanto esses mecanismos de manipulação, medo, imediatismo, eles serem usados, os desejos egoístas serem usados nas nossas vidas, é justamente aonde ele vai levar as pessoas a um descolamento total. Deus, ele não passa a ser nada mais do que uma história contada. Acontece realmente o tecido de ilusão do mundo cobre completamente a consciência dessa pessoa. E que lugar triste é esse, lugar sem Deus, um lugar de trevas, um lugar verdadeiramente aonde tudo aquilo que é mal tem a sua potencialidade aumentada sobre a vida das pessoas, e as pessoas não percebem isso, querido. Olha esse versículo de hoje que nós trouxemos. As pessoas, eles conheceram a Deus, ou seja, pessoas que ouviram realmente falar sobre Deus. Na nossa sociedade dificilmente alguém não ouviu falar sobre Deus, Jesus, o cristianismo, mas essas pessoas não renderam glória para Ele, não renderam graças ao Senhor nosso Deus, ou seja, aconteceu um descolamento verdadeiramente, da sua consciência foi totalmente caracterizada, foram envoltos completamente dentro de um tecido de ilusão criado pelo inimigo de nossas almas, e eles agora vivem dentro do automático, militando pelas trevas, com os seus pensamentos fúteis, com os seus pensamentos enganosos, com a sua consciência obscurecida. Quantas pessoas estão desse jeito, não vêem saída para as suas próprias vidas, não vêem saída para aquilo que está acontecendo, estão cada dia mais lutando contra Deus, que é a única pessoa que poderia reverter a situação em suas vidas. Não abrem de maneira nenhuma o seu coração para Deus, é a corrupção total da visão, e essa pessoa ela vai vivendo, ela vai subsistindo, ela vai se entregando cada dia mais àquilo que o inimigo tem para as nossas vidas, porque o processo dele, querido, sempre é levar para a destruição. Não ache que uma pessoa que ela está totalmente desligada de Deus, que ela realmente teve a sua visão totalmente corrompida, que ela está livre do diabo. Muito pelo contrário, ela não está do lado do diabo. O diabo nunca está do lado do ser humano, ele sempre está destruindo completamente o ser humano. Essa pessoa que está militando por ele, enganada, que está completamente voltada para aquilo que é apenas desse mundo, que Deus não é um pensamento no seu coração, que não passa absolutamente nada em relação a Deus dentro da sua alma. Tudo aquilo que passa sempre é atrelado a algum movimento simplesmente humano que não tem sentido para ela. Essa pessoa, ela está sendo destruída pelo inimigo, ela está sendo usada para destruir o ambiente onde ela está, a sua família, a sua descendência, as suas gerações. Veja como está o mundo. Dá uma olhada macro para muitas e muitas sociedades que estão destruindo a sua própria descendência, querido. Sociedades inteiras que daqui a pouco, daqui a alguns anos, nem sequer existirão mais, porque o inimigo ele conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem a sua visão totalmente corrompida, e ele faz um processo a médio e longo prazo. Ele quer matar a pessoa, mas ele quer matar a geração dessas pessoas. Esses povos estão sendo esquecidos, estão acabando, queridos, e daqui a pouco não terão mais dessas pessoas por aqui, da sua descendência, porque o inimigo conseguiu corromper totalmente a sua visão. Esse é o projeto dele para cada ser humano, sempre visando a destruição total do ser humano, que ele odeia tanto diante de tantas coisas que ele apronta nas nossas vidas.
Olha só o que Paulo está falando aqui na continuação desse versículo, que os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que ele está falando aqui, queridos, sobre isso que a gente está ministrando hoje, que é a corrupção total da visão. Uma vez que ele conseguiu minar dentro da pessoa, através dos mecanismos de manipulação, a visão sobre Deus, ele torna restrita essa visão. Uma visão que não tem a capacidade de se aprofundar em si mesmo, que no máximo fica na superficialidade da sua própria alma e aquilo que o mundo externo está produzindo para a sua vida, buscando os objetivos do mundo, os sonhos que o mundo coloca para ele e para ela buscar, e ele está envolto nisso. Então a sua visão, que deveria ser longa, Deus criou umas pessoas para serem profundas, para terem conexão com o seu espírito verdadeiramente. Essa visão, ela é tirada dele, e o que o diabo faz é colocar uma parede próximo aos olhos dessas pessoas, que eles não conseguem sair da superficialidade, o que significa que os seus pensamentos se tornaram fúteis. Esse fúteis, ele tem um sentido de pensamentos efêmeros, passageiros, superficiais, que não verdadeiramente fazem bem a médio e longo prazo para essa vida, para a sua família, para a sociedade, para o projeto vida de maneira inteira. Pessoas que não têm a capacidade de olhar a médio e longo prazo, pessoas que não têm a capacidade de se aprofundar em si mesmas, queridos. Pessoas que vivem apenas por aquilo que é que a sua pele está sentindo, né? Aquilo que está diante dos seus olhos externamente. Simplesmente os seus pensamentos ficam sempre sendo geridos. Não tem um pensamento de profundidade em relação à esperança, em relação à fé, em relação ao mundo vindouro, em relação a Deus, a tudo aquilo que cerca o seu mundo. Não, sempre parece que os seus pensamentos sempre estão dentro de um cercadinho, e os assuntos que acontecem lá dentro são assuntos fúteis, assuntos que para ela parecem ser extremamente importantes, mas assuntos que não passam dessa vida, que não transcendem a si mesmo. Parece que não existiu passado nenhum para essas pessoas. Elas estão chegaram agora, o mundo parece que começou agora. Eles não conseguem pensar que existiram gerações e gerações que já passaram por essa terra, e não conseguem pensar que existirão gerações depois que elas forem embora. Não conseguem pensar que existem uma realidade verdadeira de Deus para a sua vida. Não conseguem ampliar para fora daquele cercadinho que o mundo, que o diabo, que os mecanismos de manipulação criaram. A sua própria vida está restrita ao material, está restrita àquilo que o mundo coloca como prazer para a sua vida, aquilo que as coisas que o mundo de maneira maligna está falando sobre a sua vida, quem ele é, quem ele deve ser. A pessoa que perdeu o seu propósito, a motivação existencial, não conseguem se conectar com o seu interior. Aconteceu um descolamento, a sua consciência foi cauterizada. Ele vive dentro daquela cela, né? Andando dentro daquela cela e simplesmente vivendo o dia a dia que aquela cela está impondo, os assuntos que aquela cela está impondo para a sua vida. Sempre são coisas muito fúteis, sempre são coisas que não vão passar, que não vão trazer uma alegria verdadeira, uma paz para a sua vida, buscando coisas que sempre que chega lá no objetivo, não conseguem perceber que deixaram para trás muitos e muitos relacionamentos destruídos, muitos e muitos valores que deveriam ser negociáveis para a sua vida ficaram para trás, destruídos. O seu interior é vazio, é um vazio constante, não importa aquilo que conseguem ter, que conseguem construir. Essa é uma visão corrompida totalmente de Deus, e mesmo assim, dentro desse vazio existencial, não conseguem se conectar a Deus. Sempre que alguém fala sobre Deus, ou a pessoa encara de maneira perversa, né, se colocando contra verdadeiramente, ou então simplesmente vê naquele assunto algo que não tem sentido, que é uma superstição qualquer, e fica atrás de tantas coisas que vão acabar nessa vida. Esse é o pensamento fútil que a Bíblia fala, pensamento que não passa de dentro, que não sai de dentro de uma cela, que não sai de dentro de um cercadinho pequeno, restrito, que não consegue
encontrar em Deus, encontrar na própria vida, não consegue refletir sobre a sua vida, sobre a vida da humanidade. A sua mente não consegue fazer voos mais altos, sempre aquele voo rasante, aquele voo pertinho, aquilo que está vivendo no dia a dia, sofre por aquilo que está vivendo no dia a dia. Então essas pessoas são essas que o Paulo está falando, tornaram seus pensamentos fúteis, os seus corações insensatos. Insensato é o contrário da sabedoria, porque as suas decisões, quando não estão firmadas em Deus, são sempre decisões insensatas, que até podem parecer, através de um planejamento que a pessoa faz, que vai dar certo em todas as áreas para a sua vida, vai ser o melhor, mas sempre é um planejamento frágil, porque não encara, não tem Deus, não tem a eternidade, o médio e longo prazo, a sua família, a sua descendência dentro desse planejamento, querido, porque é algo que só Deus pode nos dar. E a sua mente, o seu coração se obscureceram, ou seja, estão tateando no escuro, não conseguem enxergar a grande luz que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a cada dia, os assuntos que verdadeiramente importam são deixados para trás. A pessoa se envolve com assuntos que o diabo sempre está dando para ela e fica envolto dentro daquela enganação, dentro daquele tecido de ilusão que o mundo está colocando, completamente com a sua mente obscurecida. Não consegue ver que aquilo que está acontecendo com a sua vida nada tem a ver com aquilo que o mundo está oferecendo, mas são coisas diferentes que não conseguem ver a verdadeira causa dos problemas que estão vivendo, e sempre dentro dessa superficialidade, que são esse tipo de pessoa que teve a sua visão totalmente corrompida, não consegue se conectar a Deus. Que visão triste, que isso nunca aconteça na nossa vida, na vida da nossa família, que nós sempre tenhamos uma porta de entrada para Deus, para dentro dos nossos corações. Olhe para a sua vida, reflita sobre isso que nós estamos conversando. Não permita que a sua visão seja corrompida a esse ponto de ignorar totalmente Deus em sua vida. Ore pelas pessoas que você percebe que são desse jeito e saiba que tem uma saída sempre em Deus. Deus sempre tem uma saída para as nossas vidas, e nós começaremos a abordar essa saída na nossa próxima ministração. Então prepare-se, agora a gente vai entender quais são as ferramentas de Deus para nós lutarmos contra os mecanismos de manipulação e não termos esse objetivo final do diabo cumprido em nossa vida. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.